Aí depois tu só me ajuda porque o Todos pessoal dando ok. ali recebido, né, Patrick? Né? Bom, vamos lá, né, Hermínio Gastaldi da Sênior? Vamos lá, Clóvis! É isso aí, nós vamos tocar o terror aqui no nosso papo reto de vendas. Sem sacanagem, faz um ano que eu estou convidando o Hermínio, tá? Porque o cara é um monstro dessa área comercial, de uma empresa que a gente aqui, particularmente, a gente sabe disso, tem muito orgulho de poder estar contribuindo muito pontualmente com algumas iniciativas aqui com a gente, tá? O Papo Reto, só para lembrar aqui, ou para integrar aqueles, fazer um onboard daqueles que não participaram ainda com a gente em os eventos passados, é um canal de conversa sobre o papo comercial, sem frescura, somente para maiores, onde a gente bota no nosso coração as angústias da área comercial e troca ideias para poder ouvir outras experiências de empresas, até mesmo que são de canais inusitados ou de modelos comerciais inusitados. E é com muito orgulho que a gente aqui está recebendo o Hermínio, que além de um grande parceiro já de anos, não dá para dizer quantos anos, né, senão a gente dedura a nossa idade, mas já quebramos também muito trecho junto nessa história. Com certeza. E tem uma característica, eu acho que muito legal, assim, o que faz parte, inclusive, dos convites tendenciosos que a gente acaba fazendo aos nossos parceiros, é que a Sênior é uma empresa de sistemas e que acredita profundamente em modelos comerciais consistentes, inteligentes, com métricas, com raciocínio comercial, com estrutura de estratégia comercial, que é muito relevante, tá? Eu até arrisco dizer, de todas as empresas, sem nenhum demérito, as outras grandes companhias do segmento de tecnologia que a gente passou, é a típica empresa que funciona com raciocínio comercial na sua essência, o que para a gente, então, portanto, é muito legal. Dia desses, Hermínio, eu fui fazer um evento, uma palestra numa convenção de vendas, e o presidente fundador da companhia, que tem uma empresa com mais ou menos 40 anos de mercado, ele me larga essa pérola lá no meio da convenção, diz assim: eu não imaginei chegar onde cheguei. Vejam, 150 profissionais de vendas. E aí eu, com esse escancarado sincericídio, disse assim: chefe, nunca mais digo um negócio desse. Como assim não sabia onde quer chegar? Foi por acidente? Mas a gente não pode cometer acidentes. E a Sênior é uma empresa que procura fazer com que todo o seu desenho de execução e de go-to-market seja sustentado sem acidentes. Ou seja, a gente entende dentro da Sênior uma empresa engenheirada para o processo comercial. E ninguém melhor do que o Hermínio, que é o capitão, o diretor comercial da Sênior, para trazer um pouquinho desse pouco tempo, né, a sua leitura com relação ao como é que a Sênior toca essa dinâmica comercial, de que maneira a gente enxerga o futuro dos negócios, certo? Então, dadas essas regrinhas iniciais, a gente vai começar agora o nosso bate-bola aqui com o Hermínio. Nós vamos tocar aí até por volta das 20 horas. Esse conteúdo ficará também à disposição de vocês a partir do nosso canal de podcast, no YouTube, etc, etc. Perfeito? Então, ao final do nosso bate-papo, a gente vai deixar um espaço para vocês fazerem as perguntas para o Hermínio e a gente fazer aquilo que mais aqui nos apraz, que é trocar ideias, discutir aqui o aspecto comercial. Beleza? Quando a gente fez um movimento, só para resgatar mais um ponto importante, que eu acho que o Hermínio lembra disso, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, a gente falava de execução comercial trazendo cases da Disney, da Coca-Cola e de outras grandes empresas. E muitos profissionais da área comercial aí dentro da Sênior mesmo diziam assim: mas isso aqui não é varejo, não é produto de consumo, a nossa realidade é outra. E hoje a Sênior prova que com metodologias, né, que são aplicadas em vários segmentos, com um tracking de vendas muito bem definido, com toda uma jornada comercial muito bem definida, consegue fazer crescimentos muito puxados, muito importantes do mercado. E eu queria começar, então, portanto, te agradecendo de coração, Hermínio, tá? É muito bacana te ter aqui com a gente e largando a bola aí para tu te fazer a tua apresentação, conta a tua história, quanto tempo você está na Sênior e dá o teu boa noite para a galera, tuas expectativas desse nosso encontro. Manda ver, meu irmão, manda lá. Vamos lá. Clóvis, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com os colegas que estão aí conosco nesse bate-papo. Eu creio que é uma oportunidade muito grande de compartilhar os conhecimentos ou o que a gente aprendeu, as lambadas que nós levamos durante essa caminhada, essa jornada aí de mais de 20 anos, como você falou, não vamos entrar no mérito da idade, mas quase 20 anos aí na área comercial. Eu acho que é bem importante a gente traçar aí um paralelo
desse tempo todo, o que a gente fez, o que deu certo, o que não deu, as coisas que continuam dando certo de muito tempo atrás e o que vai nos levar adiante também. Tá? Eu acho que é bem por aí mesmo. Para quem não me conhece, eu sou, como o Cláudio falou, eu sou Hermínio Gastaldi, eu sou diretor comercial da Sênior. Aqui dentro sou conhecido como diretor de mercado e segmentos, porque nós trabalhamos de forma segmentada, então tem vários segmentos dentro da diretoria de mercado. E aqui nós estamos aqui para responder todas as perguntas, contar os nossos cases de sucesso e assim por diante. Vamos lá, Clóvis. Manda ver, muito bom. Hermínio, eu vou começar aqui o nosso bate-bola aqui, te fazendo uma pergunta, né? Como é que hoje a Sênior está estruturada? Tu falou que a gente aí tem uma diretoria de mercado, uma diretoria de negócio segmentada. A segmentação de mercado foi, inclusive, pauta de alguns encontros nossos, né? De que maneira a gente hoje segmenta por canais, por filiais, por equipes de vendas dedicadas a determinados segmentos econômicos, né? E conta um pouquinho da Sênior também, das suas grandes estruturas de produto, né? Eu sei que a gente tem um produto muito forte, líder de mercado em recursos humanos, e um produto também muito forte, parrudo, que é o produto de RP dentro das empresas também, né, Sênior? O Emílio. Então, conta um pouquinho dessa estrutura da Sênior para a gente, de produto, segmento, canais, né? Então tá, vamos lá. Bom, para quem não conhece a Sênior, nós somos uma empresa que estamos há mais ou menos 30 e poucos anos de mercado. Somos líder de mercado no que tange a produtos de recursos humanos. Eu estou falando de sistemas de folha de pagamento, ponto eletrônico, contratação, admissão, todas as questões que envolvem a gestão do colaborador. Nós somos líder de mercado no que tange a soluções e produtos de WMS, que é gerenciamento de armazenagem. Somos líder absoluto de mercado nessa solução. Nós somos líder de mercado na solução de toda a parte de construção civil, e somos líder de mercado no agronegócio. Como é que nós estamos divididos dentro da Sênior? A área de mercado é composta por canais de distribuição tradicionais, canais de distribuição do ponto de vista canais digitais, nós temos unidades de negócios. Dentro de cada linha dessa, nós temos verticalizados a parte de agronegócio, então nós temos uma equipe exclusiva para tratar o mundo do agronegócio. E quando a gente fala de agronegócio, ele é muito, muito abrangente. Então, a gente subdividiu o agronegócio, a gente criou subsegmentos dentro do agronegócio. E nós temos, sim, equipes exclusivas para desenvolver, para atender, para implantar, para vender agronegócio. É aquilo que eu comento com o Sérgio, é bem importante quando um executivo de vendas que vá um determinado cliente oferecer as nossas soluções, fazer toda a tratativa, porque o nosso processo comercial, para quem não é do nosso meio, ele demora aí no mínimo de 1 a 6 meses a 1 ano o processo comercial. O nosso ciclo de vendas ele é muito grande, ele é muito lento, por mais que a gente procure encurtar. Então, isso acontece, é comum a gente começar um processo comercial agora, por exemplo, em agosto, findar ele em dezembro, findar ele em março do ano que vem, ou até mesmo findar ele em agosto do ano que vem. Então, nós temos bastante segmentado. A estrutura de clientes também nós segmentamos. Nós dividimos os clientes numa curva ABC tradicional, tem ABC e tem uma curva D, inclusive, onde nós tratamos, obviamente, que clientes com necessidades diferentes, com pessoas que tratam diferente. Clientes da curva A, por exemplo, eles têm o que a gente chama de touch, ou seja, contatos frequentes, no mínimo, uma vez por mês, seja ele presencial, seja ele por telefone, ou, se não der por fazer uma reunião, agora na pandemia, por questões da própria pandemia, a gente marca uma reunião via Zoom, via Teams, ou seja, qualquer ferramenta de reunião online, e tenta marcar esse touch com o cliente para ele saber sempre que nós estamos na ativa. Depois tem a curva B, a curva C e assim por diante. Nós temos uma área de CS, que é a Customer Success, que trata todas essas questões também, porque o nosso profissional de vendas, no passado, a gente dividia bem clássico a estrutura de farmer e hunter. Então, o que vendia novos clientes, ele era um perfil mais de hunter, ou seja, o caçador, que quer vender, e o profissional que tratava a base, como eu chamo, ou já cliente, a gente chamava de farmer, chama hoje ainda de farmer, que ele tinha também a incumbência, além de vender, ele também ia cuidar do cliente como num todo.
Mas, no decorrer da vida, a gente aprende algumas coisas que o farmer que cuida de uma base, ele tem que vender também. Então, a gente tirou algumas responsabilidades que ele tinha desse cliente da base e passou para a área de CS, passou para a área de suporte, porque, no final das contas, o que eu cobro de um vendedor, sim, o meu cliente ele tem que estar satisfeito, tem que ser bem atendido, mas eu vou cobrar vendas. Então, por isso que hoje a gente dividiu essa parte de atendimento, a parte mais administrativa, que todo cliente tem uma série de questões administrativas no dia a dia, que ele, como ponto inicial de contato é um vendedor, ele tem por hábito buscar o vendedor, mas a gente sempre canaliza para ele buscar esse atendimento, ou através de um portal, ou seja, de um autoatendimento, onde nós temos também alguns mecanismos de chatbot, ou seja, robotização no atendimento, mas cai, ou se não cai lá na área de CS, ou mesmo o profissional de suporte, porque o meu vendedor também pode dar o atendimento, mas, no final das contas, ele é cobrado por fazer novas vendas, o que a gente chama de cross-selling na base, ou upselling, que é o que? É vender novos produtos para um cliente, ou aumentar a minha participação naquela base que é muito grande. Nós temos uma estratégia muito, muito forte de fazer cross-selling na base. Então, hoje eu comento bastante com o Carlênio, que é o nosso presidente, que o Clóvis conhece muito bem, que a gente consegue fazer, com certeza, conseguiria fazer as nossas metas de vendas apenas na base, porque nós temos uma base aí mais ou menos de uns 12 mil CNPJs diferentes, de soluções diferentes, de portes diferentes, de tamanhos diferentes, segmentos diferentes, e a gente conseguiria, numa estratégia de base, só fazer a nossa meta. Só que a gente não consegue só trabalhar na base. Nós temos uma estratégia de novos clientes. Então, eu tenho uma equipe exclusiva para levantar de manhã cedo e ele pensar como eu faço o novo cliente. Obviamente que, para isso, nós temos uma estrutura de SDR, que são as pessoas que fazem todo o processo de mapeamento de mercado, identifica, fica nutrindo esse nosso cliente com uma série de conteúdos, onde o nosso cliente fica recebendo esse conteúdo que seja relevante. Tenho comentado muito com a equipe, essa palavra relevância, ela tomou um corpo muito forte dentro da companhia. A partir do momento que eu entro em contato com o futuro cliente, que a gente chama aqui de prospect, e se aquilo que eu estou apresentando para ele não for relevante, ele não vai dar atenção para mim, certo? Então, quem trata essa questão de fazer a prospecção, que é a geração de lead, como a gente chama aqui dentro da Sênior, esse conteúdo tem que ser relevante. Então, nós temos uma equipe também que monta esses conteúdos, que preparam esses conteúdos para disparar para esse prospect. Uma vez esse prospect, ele baixando esses conteúdos, esse e-book, seja o que for, ou participando de uma live, ou participando de um congresso antes da pandemia, a gente começa a nutrir, a gente chama nutrir, esse é o termo que a gente usa aqui dentro. Uma vez essa nutrição ela estando num ponto adequado, a gente faz a abordagem, sim, por telefone, para tentar colocar um executivo de venda, para aí sim uma visita presencial, e agora na pandemia, através de ferramentas remotas. Mas sempre que possível, eu cobro muito da equipe que se faça uma reunião presencial. Não tem nada melhor, pessoal, do que uma reunião tete a tete. Isso não existe ferramenta de Zoom, não existe ferramenta de Teams, nada que possa substituir o trato, o convívio com o ser humano. Quando você está ali no dia a dia, conversando, analisando, obviamente, com todos os protocolos de segurança em relação à Covid, desde o uso de álcool gel, máscara e todas as proteções necessárias que existem. E uma vez essa reunião acontecendo, aí começa todo o processo comercial. O nosso processo aqui na Sênior, ele é dividido em algumas fases. A fase de análise de aderência, a fase de apresentação técnica, que a gente chama de defesa técnica, depois a construção de uma proposta, e sim, não uma proposta financeira, mas uma proposta de valor, porque eu tenho nós aqui dentro, nós temos alguns colegas da área de vendas que estão assistindo esse nosso bate-papo, a gente fala muito de qual é o problema que você resolve. Essa é a pergunta que tem que ficar na cabeça de todo vendedor. O quão importante você é para ele do ponto de vista de resolver problema. O nosso interlocutor, o nosso cliente do outro lado, a gente só vai ser relevante para ele, ele só vai dar atenção para nós
se eu estiver resolvendo um problema para ele. Senão, ele não vai nos dar atenção. Então, ele vai dar atenção para a concorrência, para um outro assunto que é muito mais relevante para ele. E uma vez eu conhecendo o problema que eu resolvo, eu consigo construir aí que a gente chama aqui internamente de uma proposta de valor. Nós não estamos falando de proposta de preço. Isso é outra coisa. Preço das nossas aplicações, das nossas soluções, dos nossos serviços, existem tabelas que são definidas lá dentro do sistema. Estou falando de uma proposta de valor, aquilo que realmente eu resolvo para ele, que às vezes ele dá um valor mais enorme para aquele ponto, desde que eu consiga aumentar. Eu sei, outra pergunta que a gente faz aqui muito forte é a seguinte: como um cliente perde dinheiro e como ele ganha dinheiro? E como é que eu posso potencializar essas duas questões? A partir do momento que eu consigo identificar como ele perde dinheiro e que eu consiga, com as nossas aplicações, mostrar para ele que ele deixa de perder dinheiro, eu estou criando uma proposta de valor. Ou ainda, se eu começo a identificar como ele ganha dinheiro, e se eu digo para ele o seguinte: olha, você pode ganhar mais dinheiro ainda através da solução A, B e C, fazendo dessa maneira, atingindo tal mercado, atingindo tal cliente, com certeza a minha proposta de valor para ele é muito maior. Então, esses pontos, antes de eu ir partir para uma mesa de negociação, eu tenho que construir. É muito forte para nós essa questão da proposta de valor, sabe, Clóvis? Porque a maioria dos vendedores, isso, não estou aqui para criar juízo de valor de ninguém, mas assim, ó, quer lá emitir uma proposta financeira e muitas vezes não nem leva para o cliente, muitas vezes manda por e-mail e está tudo certo. Não está tudo certo. Isso é uma coisa que eu vi que tem alguns colegas que são líderes de vendas que estão nesse nosso bate-papo. A partir do momento que eu faço isso, eu me tornei igual a qualquer um. Igual, vai ser tratado igual. A partir do momento que você apresentar uma proposta de valor diferenciada, onde ele realmente sabe que você está resolvendo um problema dele, onde ele sabe que eu não sou apenas um fornecedor, eu vou ser um parceiro. Porque no nosso caso, Clóvis, não existe... quando a gente vende, por exemplo, um sistema de folha de pagamento para uma empresa, eu não vou vender uma nova folha de pagamento para ele. O máximo que eu vou fazer é aumentar a quantidade de colaboradores que usam essa folha, que são beneficiados com essa folha. Então, no nosso caso, não existe a tal da recompra, como muitos mercados existem. O nosso caso é o seguinte: se ele adquiriu uma folha de pagamento, por exemplo, um sistema de folha de pagamento, eu vou querer vender para ele um sistema de ponto eletrônico, eu vou querer vender um sistema de acesso à segurança, eu vou querer vender para ele um sistema de recrutamento, ou seja, todos os demais sistemas. Então, por isso que eu tenho que criar bem essa proposta de valor, porque eu não tenho essa chance de fazer uma recompra, que nem eu tenho colegas, parentes meus, que trabalham em outros tipos de indústria. Então, ele vai lá, vende, todo mês ele vende uma quantidade de calça jeans, por exemplo, para a Renner, já que a Renner está em voga, que sofreu um ataque. Nós não temos isso aqui. Ou a gente faz uma primeira venda muito bem feita, para eu poder vender novas soluções, ou depois eu estou fora. Então, essa é bem importante. Depois, a outra etapa do nosso processo comercial, isso tudo, pessoal, o Clóvis tem razão numa coisa: nós somos bem criteriosos no sentido de toda uma documentação que acompanha cada fase do processo comercial. Tudo é registrado no CRM, tudo tem documentação, porque nós somos uma SA, tudo tem compliance que verifica o que nós estamos fazendo. E a próxima etapa, obviamente, sim, a partir do momento que eu criar uma proposta de valor, que eu tenho uma proposta financeira, eu ir para uma mesa de negociação. E, geralmente, quando a gente vai para uma mesa de negociação, o cliente pelo menos, ele tem uma, duas ou até, às vezes, 3 preferências. E aí eu pergunto sempre: tá bom, qual é o nosso diferencial em relação aos nossos concorrentes? E aí que vem, de novo, a proposta de valor. Se você não construiu essa proposta de valor, o corrente começa a te apertar, porque ele pode ter uma preferenciazinha para você, mas se você não tiver de verdade uma proposta de valor, ele vai te apertar, porque ele vai querer desconto. E aí nós entramos no mundo do desconto, e dinheiro e mais dinheiro, milhões e milhões ficam na mesa, certo? A próxima etapa, daí sim, a conclusão do processo comercial, que é o que a gente chama aqui internamente de win ou loss, ou seja, a gente ganhou ou perdeu, e depois passar o bastão para a área de delivery, que no nosso caso aqui é uma área de serviços, que aí sim
vai colocar o sistema no ar efetivamente, que demora lá 2, 3, 4, 5, 6, depende do caso, às vezes demora 2 anos, 1 ano para colocar o sistema no ar, que tem uma série de customizações, implementações, parametrizações para serem feitas. E nesse momento, esse cliente, quando está em processo de implantação desses sistemas, dificilmente, ocorre sim, mas dificilmente ele compra uma nova solução. Ele espera usar aquela solução para depois eu poder ir lá e engatar uma nova solução para esse cliente. E aí depois o ciclo se renova, continua, e eu continuo tentando fazer novos cross-sellings nessa base. E esse vendedor, que na Sênior nós chamamos ele de vendedor de novos negócios, que é o Hunter, ele passa esse cliente para gestores de base e ele vai buscar um novo cliente. Então, a gente tem bem dividido as nossas equipes aqui. Quem vende novos clientes, vende novos clientes. Quem vende base, vende base. Nós temos também lideranças que são segmentadas por novos clientes e que trabalham na base. É uma característica do nosso negócio. Em muitas indústrias, talvez, não daria para implementar nesse formato, mas é uma característica do nosso negócio. Os nossos concorrentes trabalham de maneira similar também, porque eu preciso esse tempo todo, esse touch no meu cliente, marcar presença no meu cliente para ele saber que eu sou relevante. Volto de novo com essa palavra, vocês vão ouvir várias vezes eu falar essa palavra. Eu tenho que ser relevante para ele, para que ele me coloque sempre no shortlist dele de aquisição. E aí, nós temos um portfólio de 200 aplicações, a gente consegue cada vez mais, a gente chama os white spaces, que são os buracos em brancos, onde eu consigo dizer, olha, esse cara aqui, ele não tem contabilidade, vou lá oferecer contabilidade, ele não tem o seu financeiro, vou lá oferecer financeiro, ele não tem o seu em produção, vou lá oferecer o seu em produção, e assim por diante, sempre levando em conta qual é a proposta de valor, qual é o problema que eu resolvo. Se eu não resolver problema, por que ele vai comprar? Eu brinco com a galera, que eu digo o seguinte, pessoal, em sã consciência, qual é o empresário, qual é o diretor, qual é o CEO que vai levantar de manhã e falar assim, ai, que vontade que eu tenho de comprar um sistema contábil. Ninguém faz isso, pessoal. O cara tem outros sonhos. O sonho do cara é comprar um apartamento, o sonho do cara é morar aqui em Balneário Camboriú. Aliás, estão alargando a faixa de areia em Balneário, está ficando maravilhoso lá. O cara quer comprar um apartamento em Balneário, uma cobertura, ele quer viajar com a sua família para algum lugar, ele quer comprar uma Harley Davidson, ele quer comprar um Mustang, ele quer, sei lá, ele tem N sonhos, ele quer ampliar sua frota de caminhões, ele quer ampliar sua frota de máquinas, mas comprar sistema, ninguém acorda de manhã cedo pensando que vai trocar um sistema. Ele compra o que precisa. E se ele precisa, ele vai no mercado e diz, puta, quem é que resolve o meu problema? Daí vem de novo. Como é que eu resolvo o problema do meu cliente? Aí é outra pergunta que eu tenho que fazer. Quem que resolve melhor do que eu? E como é que eu faço para que, se eu não estou resolvendo melhor do que esse cara que resolve melhor do que eu, como é que eu faço para aí sim, as nossas áreas internas aqui, eu acionar as áreas internas, a área de desenvolvimento de produto, a área de criação de produto, porque nós temos aqui dentro, para quem não nos conhece, nós temos em torno aí de 1.500, 2.000 programadores, analistas, uma série de profissionais da área de tecnologia, pensando em como a gente vai melhorar os nossos produtos para cada vez, justamente, não ter esse problema. Porque a partir do momento que tem alguém que tem um preço melhor e que ele resolve melhor o meu produto, porque o cliente vai comprar de mim também. Então, são uma série de perguntas. Eu tenho dito para o meu pessoal que muito melhor do que saber as respostas é você saber fazer as perguntas. Então, assim, só um minutinho que a minha luz aqui ela é automática, só deixa eu acender aqui. Beleza, né? Maravilha. O bom disso, né, é que a gente faz uma pergunta e o Hermínio traz toda a história, cara, da Sênior para a gente aqui, Hermínio. Hermínio, deixa eu aproveitar esse gapzinho aqui da luz, aqui, de dar a luz, né, cara? Que bacana. Não, é que aqui a luz automática, depois das 6, em cada 1 hora paga tudo. Isso é para economizar, dentro do USG que eu te falei, que é economia de energia, se preocupando com o meio ambiente e tal. Então, aqui é automático, cada hora vai pagando. Daí tem que acender no botãozinho, senão é automático. Tá certo. Mas, Hermínio, você está trazendo aqui para a gente, assim, olha, aquilo tudo que a gente sempre defende, acredita, né? Nós temos dentro da Sênior disciplina, tem uma lógica, tem equipes segmentadas, tem todo um tracking onde gera o lead, faz uma definição clara entre o que é Farmer, Hunter e Challenger, desenvolve os clientes,
ver o cross-sell, equipes distintas, liderança atuando junto, pontos de contato do cliente determinados, documentos gerados para cada iniciativa de vendas, impacto aferido em termos de resultado, encurtamento do prazo de decisão. Cara, tudo aquilo que a gente acredita na Sênior é fato, galera. Assim, ó, é impressionante realmente a disciplina comercial da companhia. Eu uma vez fiz até uma brincadeira com o Hermínio, eu acho que um dos nossos clientes mais parecido com a Sênior é quem vende avião, certo? São equipamentos ou são investimentos de larga monta, né? E curiosa que toda vez que a gente faz pesquisa de mercado, as perguntas que os decisores de um sistema pesado ou de um avião fazem é a mesma. Quem mais tem isso? Ou seja, no caso do avião, o cara quer saber reconhecimento, como é que ele sai dessa história para um avião que a Ivete Sangalo tem. E no caso do sistema, ele não quer ser o aventurado numa história que ele não conhece. Ou seja, está muito centrado na questão toda da segurança que a gente passa para o próprio cliente. E aí, reitera a tese de escutar o cara, de saber qual é a grande dor que ele traz. Agora, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Vocês todos aqui, galera, devem ter percebido a complexidade que é o modelo de execução. É um balé, é uma grande orquestra funcionando, tá? Duas perguntas, Hermínio, dentro de uma delas. Primeiro, a curva de aprendizado da nossa equipe deve ser longa, né? Porque, pô, é complexo esse modelo de entender produto, entender as dores de cada segmento, agro, o segmento, produto específico nessa realidade, tá? Uma curva de aprendizado longa para a gente ter um cara qualificado para esse modelo de execução comercial. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é, dentro dessa nossa história de cross-sell, existe assim de passar a bola de um vendedor para outro, ou seja, trabalhar em bloco essa estratégia de abordagem ao cliente ou não? Tá, vamos lá. Primeiro, um registro só, para quem não sabe, o Clóvis prestou uma consultoria para nós alguns anos atrás e ele também tem o dedo nessa engenharia toda que nós construímos aqui. Então, obrigado, Clóvis, aqui em público, por esse trabalho que tu trouxe para nós aí nesses tempos atrás. Antes de responder as tuas duas perguntas que tu fez, você falou sobre liderança, né, de vendas. Eu tenho conversado bastante com líderes de vendas. O Vicente Batista está com o microfone aberto. Eu tenho conversado bastante com as lideranças de vendas, a importância do papel do líder de vendas, tá, pessoal? Porque aquilo que o Klaus falou, o ciclo de aprendizado é longo, muito longo, sim, é verdade. Por isso que a gente define por segmento, por perfil. Nós temos executivos de vendas, como nós chamamos aqui, que são focados no mundo dos recursos humanos, o outro é focado no mundo do WMS, o outro é focado no mundo de acesso à segurança, o outro é focado no mundo de produção e curso da área do RP, porque é muito difícil e assim é quase impossível eu ter aquele super-homem ou super-mulher que conheça tudo e que saiba falar muito bem de tudo. Mas a recomendação nossa, sempre quando a gente identifica o perfil, a gente começa a dar a alimentação no sentido de conhecimento, começa a alimentá-lo para que esse cara beba da fonte daquilo que ele já tenha mais afinidade e que ele aumente ainda mais o seu conhecimento daquele assunto. Vou dar um exemplo. Se o profissional que vem aqui conosco, ele veio mais ou menos do mundo do recurso humano, a gente começa a dar maior conhecimento para ele sobre as filters, como a gente chama, as aplicações aqui da área de recursos humanos. Então, ele obviamente que ele vai passar por uma academia, ele vai aprender, ele assiste vídeos, palestra, para conhecer cada vez mais as nossas soluções de recursos humanos. Diferentemente de um cara que vai falar sobre, por exemplo, produção e custos, é um outro perfil, é um outro tipo de indústria. Tem as questões, o profissional que trabalha com o governo, e assim por diante. Então, assim, o ciclo de aprendizagem, realmente você tem razão, é longo. E aí vem uma outra tristeza que a nossa indústria, o nosso mercado, ele passa, que é quando a gente perde esse profissional. Perde por uma série de motivos. Perde porque ele vai embora por uma outra oportunidade, ou às vezes ele fica, como o nosso ciclo de venda é muito longo, ele fica aí tentando, e as vendas não vêm. E no nosso caso aqui, nós somos bastante criteriosos. Quando a venda não vem, a gente acaba dispensando o profissional. Infelizmente, isso acontece também. Mas todo aquele conhecimento vai com ele. Isso acontece. Isso, no nosso pé, por exemplo, a gente tratou e está tratando isso até hoje, que a questão justamente
conhecimento, quanto a gente consegue reter esse conhecimento junto com esse profissional aqui na Sênior. A outra pergunta que tu fez para mim, a questão do cross-selling. Sim, por exemplo, se um profissional da Sênior está trabalhando numa conta e ele identifica, ele é do mundo do WMS, que é a gestão de armazenagem, por exemplo, e ele identifica uma oportunidade de folha de pagamento, ele pinga lá com o amigo dele, o colega deles, olha, existe oportunidade aqui de folha de pagamento lá de X colaboradores, cai de pau em cima lá que já está, inclusive já passa o caminho da pedra, já passa, ó, fala com esse cara, fala com o tal fulano, fala com o tal gerente, isso acontece bastante. Nós temos internamente uma política de recompensas nesse sentido, tá? Que é bem importante também. Como nós temos unidades de negócio, a gente também consegue fazer com que uma unidade de negócio que ela é focada, por exemplo, em WMS, se ele encontra uma oportunidade de folha de pagamento, por exemplo, que ele passe para a área correspondente e ele também é remunerado por isso, porque senão, por que ele teria interesse de passar? A gente procura criar esses incentivos, digamos assim, para que um passe para o outro, para que uma unidade passe para outra. Às vezes existem conflitos. Nós temos uma grande área interna, uma outra coisa que eu esqueci de falar, nós temos uma área chamada administração de vendas. E lá nessa área trabalham, umas 30 pessoas que fazem propostas, que tratam todas as questões de todas as regras que existem na convivência entre canais de distribuição que não são nossos, são canais que nos representam, mas não são nossos. Estão lá no mercado e pode ser que tenha um conflito com uma filial. O que é um conflito para nós? É quando vai duas frentes de atendimento na mesma conta para vender o mesmo produto. Para nós é um conflito. Porque para o cliente, muitas vezes, para ele é bom, porque ele tem a mesma solução, o mesmo produto, e ele vai tentar conseguir o mais barato possível. Isso é um problema para nós. A gente procura tratar, nós temos regras bem rígidas, bem definidas em relação a conflito de contas. Tá? Como nós temos 11 filiais e quase 100 canais de distribuição, mais 6 unidades de negócio, esses conflitos acabam acontecendo. Mas existe a regra para tratar, existe uma área de retaguarda que trata essas questões dos conflitos. Tanto na questão da liderança, que eu falei anteriormente, que é extremamente importante para uma boa performance de vendas, uma boa estrutura de retaguarda é fundamental. Desde que eu assumi a diretoria de vendas da Sênior, para quem não sabe também, eu acho que vale a pena citar que eu fui vendedor, eu andava de pasta em pasta, aí na tua terra, Rio Grande do Sul, piquei muito o interior, Caxias, lá para cima, tudo eu já andei, e fiz vendas lá, e Brasil inteiro. É muito importante para quem está fazendo esse processo comercial, seja ele um canal de distribuição, uma unidade de negócio, uma filial, que eles tenham amparado atrás dele regras, métodos, procedimentos que garantem que a venda dele vai ser concretizada e que não vai para outra frente de atendimento. Então, é muito importante ter essas regras muito bem definidas. Tá? Às vezes, acontece também que começa um processo comercial, ele não registra lá no sistema no CRM e a conta que alguém também está tratando. E o cliente sabe que tem duas frentes de atendimento, mas chega um dado momento que ele vai ter que optar. E aí nós optamos pelas nossas regras e, às vezes, o cara fica meio chateado porque a gente tira a conta de um vendedor, passa para um outro, e ele fica, como tu disse que aqui a gente pode falar, aqui nós estamos entre amigos e tal, é depois das 18, ele fica puto pra caramba, mas a gente segue uma cartilha rígida, uma compliance rígida. A gente pode errar, mas a gente não faz nada por ser mal intencionado, por exemplo. Errar, pode acontecer a gente errar, mas a gente procura seguir uma cartilha bem importante, essa questão do cross-selling que você levantou, essa questão de passagem de conta também. Bom, então, trabalhando com incentivo, trabalhando com cross-sell, reconhecendo as pessoas, né, e dando a qualificação necessária, com toda essa retaguarda, obviamente que a gente aí impulsiona o processo de execução comercial. Né? Agora, Hermínio, somos uma empresa de sistemas, né? Vendemos um software, mas de soft não tem nada, né? Porque tem pegada de cobrança, tem muita qualificação, tem indicadores e métricas muito claramente determinados, traz a equipe de vendas o tempo inteiro, né, para dentro da rotina da própria execução que está sendo determinada.
Eu queria te fazer a pergunta assim, a gente tem falado muito em outras lives nossas aqui na questão do digital. Houve um sentimento de que a gente aumentou o inbound a partir dos canais ou das ações que a gente faz de conteúdos, de geração de leads a partir de interesse despertado nas empresas. Vocês têm percebido assim uma digitalização? Porque eu penso que essa venda ela também ainda é muito dependente da ação pessoal, né, Mir? Como é que está isso hoje, Dana? Você tem um sentimento de que mudou esse game de vendas? Ele está mais no digital hoje ou não? Tem mais uma coisa são tantas coisas que a gente acaba passando. Nós temos uma equipe que a gente chama de Inside Sales, que é uma equipe que não vai a campo. Ela é interna e que são determinadas ofertas que a gente empacota que eles vendem por telefone. Então, isso acontece também. Existe aí um belo faturamento que é feito por esses meninos, por essas meninas que fazem. E eu diria para você, Clóvis, que vender um sistema, um software por telefone, tem que ser bom. É bem difícil, porque é bem complexo, porque são valores expressivos, mas acontece, a gente tem. Essa digitalização realmente aconteceu, a pandemia, ela acelerou, o que a gente percebeu, inclusive, que as empresas que tinham no radar, olha, eu tenho que me transformar, a tal da transformação digital, eu tenho que ir para o mercado e tal, elas caminharam um pouco mais rápido. Aquelas que não tinham isso no radar, elas realmente ficaram como baratas tontas, tá? Porque veio a pandemia, de repente, todo mundo em casa, o cara não tinha sequer uma análise de um faturamento na mão, ele não tinha nada, ele falou, meu Deus, agora o que eu faço? Isso acelerou, sim, para nós, muito, só que a nossa venda, como se a gente falar em sistema de gestão empresarial, que é o ERP, ele não é um valor pequeno. Então, geralmente, as empresas, por mais tratativas por meio remoto, que nós estamos fazendo agora, aconteça, mas ele quer ter uma interação presencial. Mas sim, aumentou. Nós tivemos um case no ano passado, que foi um case muito bacana, que a empresa é uma empresa chinesa, a segunda maior empresa chinesa é a Huawei, que a gente vendeu, inclusive, uma das pessoas que está assistindo essa live foi ela que conduziu o processo comercial. O processo comercial foi basicamente 100% online, do jeito que estão fazendo aqui, por uma decisão e uma exigência da empresa. A gente não podia ir lá, e a venda foi feita toda em mandarim, com alguém traduzindo para inglês. Foi um processo bastante complexo, isso aconteceu. Ano passado, eu cheguei a ficar até 11 horas da noite, das 5 horas da tarde até 11 horas da noite, ouvindo os caras falando em mandarim, para alguém que falava inglês, para alguém que falava conosco, foi bem complexo. Mas sim, houve sim, Clóvis, respondendo a tua pergunta, essa questão da digitalização. Nós temos, dentro do nosso planejamento estratégico, uma linha que tange a questão da venda digital, que está dentro da Store, como nós chamamos, e agora uma nova solução que vem, que é o Marketplace, onde nós vamos colocar mais soluções ainda, aquilo que é possível fazer meio que um self-service, onde o cliente faz ele mesmo vai lá e baixa o sistema e começa a utilizar. Só que, para isso, os sistemas eles também têm que vir preparados para isso. Hoje, a gente pega um celular, a gente baixa aqui os aplicativos e começa a usar. O sistema de gestão não é tão simples assim. O nosso sonho, o nosso desejo é que cada vez mais as soluções se tornassem mais simples, que a gente conseguisse, sim, aí sim, fazer vendas exponenciais, que aí tu coloca numa store, no marketplace, seja onde é que for, e que o cliente começasse a baixar e começasse a utilizar, e aí sim a gente cobrava apenas por uso, como muita gente está querendo hoje. Mas hoje ainda, não só nós, a grande maioria dos nossos clientes ainda exige a necessidade de alguém ativar o sistema, de alguém ir lá parametrizar, de alguém configurar aquele sistema conforme a necessidade do cliente, e isso precisa de gente. Tem muita robotização, sim, nós temos, o pessoal que está assistindo sabe disso, mas a abordagem comercial de um ticket médio para cima não tem como fazer digital. A gente faz as primeiras abordagens, obviamente, em reunião, como nós estamos fazendo aqui, mas num dado momento ele quer apertar a mão do cara que... Porque
sistema é um casamento, Clóvis. Para quem já se separou, sabe o quanto caro é se separar. Eu diria para você, a empresa que adquire um sistema, e se ela for dizer assim, agora eu quero trocar, cara, é muito caro, extremamente caro. Às vezes é mais caro trocar do que você aturar o atual fornecedor. Então, por isso que ele precisa realmente olhar e dizer quem é esse meu fornecedor, qual é o seu porte, qual é o seu tamanho, se é um fornecedor sério. Uma outra coisa que existe no nosso mercado é que a tecnologia é uma coisa que evolui muito. Muitas empresas, elas querem vir aqui, nesse prédio que eu estou agora, na sede, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em BH, nas outras escritórios que nós temos, para ver realmente qual é o porte dessa empresa, qual é o tamanho dessa empresa, como é que eu estou do ponto de vista do meu roadmap de tecnologia, eu estou na crista da onda ou eu estou desatualizado? Porque ninguém quer comprar um produto desatualizado, certo? A gente vê o que está acontecendo hoje com a indústria automobilística. A indústria automobilística começou a sofrer com a questão do carro elétrico. Ou eles se acordam e vão para esse mercado, ou eles estão fora daqui a alguns anos. E eu não diria nem daqui a muitos anos, daqui a poucos anos estarão fora. A mesma coisa acontece conosco. Se a gente não tiver na crista da onda no que tange a tecnologia, nós também vamos estar fora, certo? Então, essa questão do digital, sim, é importante. É um ponto que a gente está o tempo todo antenado nessa questão, porque, sim, a empresa, se ela puder fazer um autoatendimento, ela poder baixar o sistema e começar a utilizar, é o sonho de todo mundo, mas hoje ainda exige a necessidade de um vendedor. Quanto a venda mais complexa, quanto a venda de maior valor agregado, mais gente para eu identificar aquilo que eu falei no início, a proposta de valor é necessário. Então, eu diria para você que no nosso mercado de software de gestão, nós teremos ainda por muitos e muitos anos a função do executivo de vendas tratando lá na ponta com um outro profissional do outro lado, um gestor financeiro, um gestor de recursos humanos e demais gestores que a gente trata no dia a dia. Certo? Espetacular. Hermínio, a gente sabe que a Sênior, para quem conhece, convive, etc., né? A Sênior é uma empresa que tem, vamos dizer assim, ela adota as melhores práticas de gestão, né? Tanto no que tange a questão toda da cultura, trabalhar muito fortemente o engajamento da equipe, e, por óbvio, há um amor, uma paixão que a gente percebe, para quem está de fora e convive com a Sênior, essa coisa da identificação muito forte com a empresa, né? A gente sabe disso. E dentro dessas melhores práticas, o planejamento estratégico é um elemento muito importante nesse contexto, né? Tu tinha me comentado aqui nos bastidores que estão nesse momento agora de análise de cenário, análise SWOT, observando esse mercado. Como a Sênior trabalha com muitas frentes, né, com muitos segmentos distintos, e por esse engajamento deve ouvir muita coisa do pessoal lá do Gemba, né, da turma de vendas que está ouvindo a realidade do cotidiano, qual é a perspectiva para 2022? Como é que a gente está vendo esse cenário? Porque o ânimo empresarial, né, nós trabalhamos no mercado B2B na Sênior, né, o ânimo empresarial ele é determinante, né? Então, como é que vocês estão trabalhando essa questão toda do ambiente para 2022? Ele é favorável? Como é que vocês estão vendo isso hoje, Hermínio? Legal, legal. Nós estamos bem neste momento a gente chama a jornada do nosso planejamento estratégico. Nós estamos da metade para frente um pouco, porque, como te falei antes nos bastidores, meados de setembro, mais ou menos, nós temos que entregar o book para o conselho, para ele validar, e a gente seguir para 2022, porque para nós, parece brincadeira dizer, mas para nós 2021 está entregue. Nós já estamos trabalhando com a cabeça em 2022. 2021 está entregue, trabalhando para 2022. E neste momento que a gente pensa o seguinte, as nossas discussões, ano que vem nós temos um fato importante que a gente não pode ignorar, que são as eleições, certo? A gente acompanha, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo e tal. A gente não consegue cravar, assim, dizer, olha, vai ser o fulano ou o ciclano que vai assumir a cadeira. A gente sabe que existe orientações filosóficas de um lado, orientações filosóficas do outro. Mas, no geral, o que a gente acredita é que o mercado vai reagir independentemente de quem seja o eleito,
Nós fizemos algumas análises nesse sentido, que eu posso compartilhar com vocês sem problema nenhum. Nós pegamos todos os eleitores que elegeram deputados nas últimas eleições por partido e somamos que partido que é esse, que partido é aquele. Por exemplo, o pessoal somou lá os partidos de esquerda, PT, PDT, PSDB e por aí afora. Tá bom. Quantos deputados esse pessoal fizeram? Quantos prefeitos eles fizeram? Tá bom, agora vamos somar os partidos de direita. Pega lá o PSL, etc. e tal, todos os derivados dele. Pega os de centro. A gente tem, assim, um cheiro, mais ou menos, de que pode acontecer, mas não dá para dizer. O que a gente acredita de verdade é que, muitas vezes, a gente brinca aqui dentro, se eles não nos atrapalharem, já estão nos ajudando, entendeu? Porque a economia vai seguir, a história aponta para nós que sempre, todas as catástrofes, pandemias que existiram para a humanidade, logo na sequência existe assim, é como se fosse uma mola que impulsiona todas as economias. Isso é fato, isso aconteceu e vai acontecer de novo. Então, nós estamos... Qual é a nossa tocada aqui? Nós estamos nos preparando para um boom de tudo que vai acontecer no mercado nos próximos anos. Quais são as preocupações que nós temos? Falta de mão de obra. Isso é um problema muito sério para nós, no nosso mercado de tecnologia da informação, mas não é só para o mercado da tecnologia da informação, mão de obra, falta geral. A questão de como nos prepararmos para poder trabalhar com essa demanda de mão de obra e não sendo suprida, daí volta de novo. O que nós podemos robotizar, colocar chatbot e assim por diante. Então, existe uma frente estratégica só pensando nisso. Só que hoje, ainda hoje, quando codifico um sistema, a gente precisa de um analista, um programador, que vai lá codificar. Eu não tenho hoje, nós não temos ainda robôs, inteligência artificial suficiente que consiga pegar um problema externo e codificar para uma linguagem, já sair o sistema pronto. Existem iniciativas, já tem vários protótipos no mundo, mas hoje a Sênior não tem isso. Hoje eu preciso, sim, de um programador de uma determinada linguagem de programação para que ele resolva esse problema. Mas a nossa perspectiva é muito boa, Nós já projetamos o ano de 2022, a gente já tem um número, infelizmente eu não vou só poder abrir para vocês qual é o número que nós projetamos, mas eu posso lhe garantir que é acima de 2 dígitos, com certeza, porque nós temos que validar com o conselho para depois publicar ao mercado, mas as nossas perspectivas são as melhores possíveis. Tá? Eu diria para você que nós analisamos assim, quais são os fatores que podem impactar nesse não crescimento assim, estratosférico ou até exponencial. Aí nós identificamos isso, e aí nós temos uma série de ações estratégicas para dirimir, porque às vezes ele não resolve 100% essas questões que podem impactar, sim, o meu planejamento estratégico. Uma outra coisa que é bem bacana aqui na Sênior, tá? Isso eu posso falar porque eu conheço outras companhias também, nós seguimos religiosamente o planejamento estratégico. A gente segue, é a nossa cartilha, é a nossa Bíblia. O pessoal da Sênior que está assistindo essa nossa live sabe que nós temos ele no A4, todas as nossas diretrizes e todos os nossos objetivos. Depois disso aí, se destrincha em projetos estratégicos, mas está tudo lá. Quem pega o A4 da Sênior, vai lá, está lá o nosso planejamento estratégico, a nossa linha estratégica que a gente define. Então, as perspectivas são as melhores, tá, Clóvis? Independente se vai ser o fulano ou o ciclano que se elege, nós temos, para as nossas expectativas, um nome, mas é nosso, interno, que a gente imagina. Pode ser que não aconteça, mas, independente disso, nós é pé no fundo. É uma variável incontrolável, né, Hermínio? A gente vai ter que, independente de quem seja, bem ou mal, mais para o melhor, mais para o pior, nunca vai ser fácil, né? Então, nós vamos ter que baixar a cabeça e trabalhar igual, né? Até porque o conselho, os acionistas e o Carlênio não vão te perdoar, né, velho? 2 dígitos para entregar. Tu e a tua maravilhosa equipe. Hermínio, a gente está encaminhando já aos finalmente aqui. Eu queria fazer uma pergunta antes de abrir. Já tem algumas perguntas no chat, no meu WhatsApp aqui, tá? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Vamos voltar aqui para a questão toda agora do perfil, certo? Do ícone.
Na tua trajetória de 20 e tantos anos, chegando numa posição importante numa empresa importante, de uma complexidade de mercado, vocês viram, né, galera? De demandas muito específicas. Qual é o teu grande case de venda? Assim, aquele cara, ou aquele profissional que tu diz assim, putz, com esse cliente ou com esse executivo, com esse colaborador, eu aprendi um bocado. Assim. E por quê? Qual é o traço que tu acha que é determinante para um bom gestor que tem uma posição estratégica deter, para que ele possa conduzir a empresa nessa pegada de disciplina, de regra, de planejamento, de consistência de propósito, né, que tem dentro da cena. Então, qual é o traço e o que você acha que é determinante para o sucesso de um executivo comercial do teu calibre? Eu sou engenheiro de computação. Eu sou formado pela FURB, uma das melhores universidades aqui da região, e eu trabalhei muitos anos como um técnico. Eu fui analista, fui programador e assim por diante. Se eu tive um relativo sucesso em vendas, eu, graças a Deus, fiz muitas vendas. Eu fiz uma análise, algum tempo atrás, essa pergunta já foi feita uma vez por um outro entrevistador, e eu posso te falar com maior franqueza, maior tranquilidade. A coisa que mais me ajudou, que mais contribuiu com minha carreira, foi o conhecimento. O quanto que eu estudei, o quanto que eu me dediquei para aprender aquilo que eu não sabia e potencializar aquilo que eu conhecia. E, a partir do conhecimento, você começa a passar um negócio que é fundamental em vendas: confiança. Quando você passa confiança, e confiança é um negócio que você não compra, você não vende, você não troca, você conquista. Confiança é só quando você está ali no tete-a-tete, conversando, por e-mail, quando você está escrevendo seu e-mail, por WhatsApp, porque um dia até um colega meu fez a brincadeira, aquele vendedor que só manda bonequinho, o outro que só manda um jornal. Tudo isso faz parte do conhecimento e da confiança que você está passando para o teu futuro cliente ou teu já cliente. Então, assim, se eu posso resumir numa palavra ou numa frase que seja o que me ajudou, é conhecimento. Conhecimento aplicado de verdade. Aquele conhecimento que você transforma em confiança para o teu cliente. Então, isso me ajudou pra caramba, tá? Óbvio que eu fui beneficiado porque quando eu fazia o meu processo comercial, por eu ter vindo da tecnologia, eu nadava de braçadas, e é verdade. Mas eu me dediquei muito para isso. Não, foram algumas noites. E o segmento que eu não conhecia, eu ia estudar o segmento. Porque se eu ia... Eu lembro uma certa vez, eu fui numa indústria de baldes e bule de leite, balde de construção civil e tal, e bule de leite e tal. Eu fui no hotel, parei a noite no hotel, entrei no site da empresa, fui lá, olhei o produto que eles faziam e tal. Eu não conhecia nada de bule de leite, não sabia nem como se fazia, que chapa que usava e tal, mas eu fui estudando. Aí eu fiquei até umas 11 horas, meia-noite, prototipando uma base para chegar no dia seguinte, mostrar para ele que eu tinha um determinado conhecimento do negócio dele. Quando eu mostrei para ele, que eu comecei a falar para ele, que eu abri meu notebook e mostrei mais ou menos a linha de produção dele, o cara já começou a olhar, me tratar diferente. E é cliente até hoje nosso, entendeu? Então, assim, passar confiança é extremamente importante. Tá? É fundamental. Para mim, e isso só passa se você tiver conhecimento, se você se dedicar, se você estudar. Isso aí, maravilha. Pô, essa questão toda que o Hermínio trouxe já respondeu, acho que em grande parte, a pergunta do Marcelo, que está aqui no site, né? O fato de ter passado pela fase de gestor de negócio, que fazia tudo, que demonstrava que vendia, obviamente deu essa envergadura para poder estar assumindo esses desafios dentro da cena. Tem uma pergunta aqui do Henrique que eu achei muito interessante aqui, que é a mesma do Paulo, que mandou pelo WhatsApp, parecida com a do Paulo, não a mesma aqui. Tá. Como trabalhar com forecast nesse mercado de serviços que a gente atua, né? E que é bem pulverizado? Vocês têm um tratamento de drives específicos para cada segmento onde quer atuar? Ou seja, define forecast por segmento-alvo a ser buscado, Hermínio? Porque ele é bem pulverizado. É uma excelente pergunta, porque isso é um problema para todas as empresas e para todos os gestores de venda, porque se é um cidadão que fura forecast, é o tal do vendedor, né? Aí, o que a gente fez aqui na companhia para poder resolver um pouco desse problema? Quando um executivo de venda, um vendedor, ele coloca uma determinada conta no forecast, que é uma previsão que vai entrar,
A gente fez um checklist anteriormente para ele se ter pelo menos alguns subsídios para dizer o seguinte: puta, realmente essa conta, ela é uma conta que vai entrar esse mês. Então nós criamos um checklist mesmo. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, você já falou com o cara que assina o cheque, o cara que manda, você já interagiu com ele? O teu cliente, se ele pediu uma referência, ele já visitou a referência? Tudo isso vai dando uma pontuação e um sim ou não. Chegando lá no final dessa checklist, se isso está dentro, ele põe no forecast. Mas, mesmo assim, não é certeza 100% que o cara vai assinar o contrato com ele naquele mês, ele vai tirar o pedido. Mas a probabilidade, que é um termo que a gente usa aqui dentro, aumenta muito, porque ele fez todas as etapas possíveis do processo comercial e também todas as etapas do forecast. E aí a gente trabalha com probabilidade, 0 a 25, 25 a 50, 55 a 75, 55 a 100, das probabilidades. Eu pego isso tudo, eu somo do Brasil inteiro, das filiais inteiras, da cidade inteira, e apresento para o comitê executivo, que o Carneiro apresenta para o conselho. Por histórico, por estatística, o nosso forecast aqui ele tem um acerto em torno de 75% mais ou menos. Então, se os meus vendedores falam o seguinte: olha, tu vai entregar nós vamos fazer 1 milhão de vendas, vou chutar um número qualquer aqui, tá? 1 milhão de vendas, eu sei que geralmente o meu pessoal vai me deixar devendo aí com 250 mil reais, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Então, qual que é o segredo? Se tiver algum gestor de venda ali, sabe disso aí. A gente sempre procura ter um forecast muito maior do que a estatística, o histórico, e muito maior daquilo que precisa. Se ele tem 2 vezes aquilo que ele precisa, a chance dele fechar o número é bastante grande. E, obviamente, que existe toda uma metodologia de tratativa de previsão de vendas. Tá? Então, isso daria mais 1 hora só para a gente falar sobre esse assunto, que é extremamente importante isso aí. Tá? Quem fez essa pergunta, tá de parabéns. É uma pergunta que é uma coisa que incomoda todo mundo, isso aí. Eu acho que uma coisa, foi o Henrique Moura que trouxe essa pergunta, mas é importante, né, Henrique? Existe uma diferença clara entre meta, pipeline e forecast. Você viu que tem todo um tratamento da Sênior de estabelecer uma taxa e avaliar continuamente a lógica desse sucesso da taxa, criando, então, portanto, um histórico, né, que já vai dar um cheiro muito mais assertivo, né, Hermínio, ao quanto que a gente precisa acrescentar para poder buscar, que é a tal da meta reversa, né? É isso aí. Galera, o Hermínio falou tudo, meu velho. Dá mais uma live aqui, como sempre, né, cara? Muito conteúdo, muita informação, muita disciplina, muita métrica de vendas. Eu queria te agradecer imensamente. A gente está aqui batendo 1 horinha já aqui nesse nosso encontro. Pior que passou mesmo, é verdade. Estou voando, cara. Eu fiquei só com 7 questões aqui sem resposta dar, tá? Eu vou passar essas questões para o Hermínio e depois a gente pode acrescentar uma outra live aqui para a gente tratar essas outras questões que eu acho que também são muito importantes, né? O pessoal trouxe aqui, né, uma questão do tipo assim: os nossos clientes entendem a diferença dos canais? Outra pergunta que o pessoal fez aqui, né? O que eu posso fazer para que a gente possa ter uma equilibrada equalização da performance dos vendedores, não ter tanta diferença entre os vendedores? Então, são perguntas muito importantes, muito ricas e que, evidentemente, dão mais um evento aqui. Eu vou te convidar para mais uma aí, Hermínio, tá bom? Tá bom, então. Eu agradeço a participação, de novo, de todos vocês aqui, queridos amigos, Hermínio aqui, por essa aula que tu deu hoje, velho. Muito, muito, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui para a gente. É isso, conta conosco. Eu queria te deixar agora, né, como diz aquele velho ditado, o microfone é teu, faz o teu fecho aí, deixa a mensagem final que tu acha que é relevante para incentivar essa nossa galera de vendas aí. Obrigado, Hermínio. Vamos lá, pessoal. Pessoal, obrigado por ter ficado aí 1 hora conosco. Eu creio que foi um bate-papo rápido, como o Cláudio falou, isso não dá para ficar 1 semana falando de um monte de coisas, mas eu acredito que o mais importante é poder compartilhar esses conhecimentos, essa minha trajetória, e ouvi-los também, essas perguntas que não foram respondidas, nós vamos responder com certeza. E fica um abraço. E, Clóvis, obrigado, estamos à disposição para você no futuro. Abraço, muito pessoal, obrigado. E valeu. Sucesso a todos aí. Obrigado, gente. Obrigado, Hermínio Sênior. Vamos para cima da concorrência. Pau na concorrência. Vamos embora, cara! É isso aí. Serginho, obrigado, galera. Muito obrigado por tudo aí. Até a próxima. Grito de guerra, obrigado, Clóvis. Nós somos Duca. Obrigado.
Somos Duca. É isso aí. São Duca, é isso aí. Vamos para cima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.